Amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu quero falar sobre algo que está um pouco fora de moda e que às vezes é delicado falar isso, mas não deveria ser. Às vezes a gente diz que isso é politicamente incorreto, mas a palavra de Deus, ela nos diz sobre isso e é algo que a gente não pode fugir. O próprio Jesus, ele falou muito sobre isso, e ele disse que quem desobedece a Deus é réu de condenação ao inferno. E hoje eu quero falar de uma coisa chamada pecado. O pecado é sorrateira de forma sorrateira em nossas vidas. E se nós não vigiarmos, nós caímos em grave pecado. Né? Existem os pecados veniais e os pecados imperdoáveis. Mas é pecado é pecado, não existe, né? Nós não estamos desobedecendo a lei de Deus. E quando nós não vigiamos, nós caímos em as armadilhas de Satanás para nos pegar. Eu queria ler algumas coisas. Jesus, ele falou que existe dois tipos de pecados: os pecados veniais e os pecados imperdoáveis. Na verdade, Jesus, ele categorizou em 3 etapas, né? Os pecados veniais, os pecados sérios e o pecado imperdoável. Mas o que é o pecado? Segundo o texto de Romanos capítulo 7, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então a lei foi dada a Moisés para que nós obedeçamos esta lei. E quando nós desobedecemos essa lei, nós morremos espiritualmente. Paulo, ele chega a dizer que nós estávamos mortos em nossas paixões e delitos, né? E que pela lei que operava em nós éramos dignos do inferno. Nós era réu. E o que nós precisamos fazer para nos livrar completamente ou possivelmente do pecado? O que nós podemos fazer? Bom, o Provérbios diz que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará.
para, né? Isaías chega a dizer que aqueles que os nossos pecados serão brancos como a neve. Toda vez que temos um pecado, estamos impuros diante de Deus. Somos declarados como impuros no reino dos céus. É importante que nós entendamos que nós devemos confessar os nossos pecados, porque o próprio Senhor, ele disse, aquele que é fiel e justo para perdoar os pecados será com você. O livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte e que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, eu quero te dizer, se você está em pecado, vá a um sacerdote, converse, né? Nós não somos católicos que temos o sacramento da confissão, mas converse com o pastor, peça conselhos, tente sair, porque quando nós estamos em pecado, tudo que precisamos é do auxílio de Deus. E para concluir, o apóstolo Tiago diz assim, isso é tão sério que até existe pecados de omissão. Tiago disse que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, todos os dias nós pecamos, seja por uma palavra, por um gesto, todo dia pecamos e precisamos do auxílio de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós ou nos enterramos aqui, se claro que nós não devemos nos enterrar aqui com medo do inferno. Não, tem muita gente que diz, né? Eu vou me enterrar aqui por não ir pro inferno. Não, tu deve te enterrar aqui e procurar ser melhor, porque você ama a Deus. Claro que a gente não deve fazer algo para receber a graça de Deus, né? O apóstolo Paulo disse, devemos pecar para que haja mais graça sobre as transgressões, e Paulo diz, de modo nenhum, porque todo aquele que comete pecado sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então eu te encorajo hoje, vença o pecado, peça ajuda ao Espírito Santo e viva na santidade. Embora a gente saiba que a gente nunca, pelo menos não é que vamos conseguir vencer completamente o pecado, peça ajuda a Deus e Ele te ajudará. Esse é só o primeiro vídeo na nossa série de Arma-Teologia, um módulo do curso de Teologia. Mas a gente ainda vai falar muito sobre isso, mas eu te encorajo hoje
a vencer o pecado e se arrepender perante Deus. Que nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe. Fique na paz.